Olá, gente! Bem-vindo ao canal, meu canal do Instagram, ou meu canal do YouTube. Esse eu vou cortar. Meu canal do YouTube. Iniciei o quadro que nasceu no meu coração já há bastante tempo, que é A Verdade Nua e Crua. E eu quero explicar primeiramente o porquê que eu quero iniciar esse quadro podcast A Verdade Nua e Crua aqui no meu canal do YouTube, justamente porque já faz bastante tempo que eu vejo muitas pessoas, cristãos, jovens, adultos, que estão perdidos dentro de temas que são atuais, considerados polêmicos e que muitas vezes as pessoas têm medo ou vergonha de estar abordando isso. Então, devido a essa necessidade que eu percebi mesmo, né, de pessoas que muitas vezes vêm para me perguntar, fazem dúvidas ali, porque é difícil de encontrar esses conteúdos, eu decidi criar esse quadro, A Verdade Nua e Crua, para trazer a verdade da palavra de Deus, mas de uma forma completamente descontraída, né? Por isso que é a verdade nua, que é assim, sem... Como é que se diz? Sem vergonha, né? Uma conversa, é um bate-papo em que a gente simplesmente é sincero, é honesto, é transparente, mas sem quebrar os princípios, né? Nós vamos aqui falar da maneira mais verdadeira possível. Não é... O objetivo do canal não é aqui trazer leis ou regras, é trazer a nossa opinião sobre um determinado assunto. E hoje nós vamos começar com o primeiro assunto. A gente vai inaugurar com a minha querida amiga Júlia. Oi, sou a Júlia. Hoje eu tô aqui com a Elaine. A gente vai começar falando um pouco sobre feminilidade. É um assunto que é bem atual. Eu acho que a gente tem fugido um pouco da nossa... É isso, a gente vai bater um bate-papo, como ela falou aqui, bem assim, sem filtros. Descontraído. Bem descontraído. É isso. Pois é. Inclusive, a gente já conversa isso dentro do carro. Toda vez que eu vou deixar a Júlia em casa, eu pego e a gente fica trocando altas ideias. Inclusive, a gente começou, ela até me passou um curso também sobre feminilidade. Qual é o nome mesmo do curso? Da Nicole Freia. Ela é muito boa. Assim, tudo que eu aprendi foi com ela. Ela tem o nome da academia dela se chama Academia Freia. Ela tem cursos, né, na Hotmart e ela lança as aulas dela lá. Pagamento muito bom. Eu assisti uma aula, então não posso falar. Não posso validar o curso inteiro. Será que eu posso validar por causa que eu assisti uma aula? Claro, foi boa. Foi muito boa. Gente, eu achei muito engraçado porque ela falou sobre a questão da mulher. Se a mulher solteira, ela pode ou não... Como é que... feminina? Não, se a mulher pode ou não chegar num cara. Aí entrou uma polêmica, porque assim, a mulher falou assim, gente, que as mulheres estão tão Maria Macho também, que, pelo amor, ela falou assim, mas se a mulher não pode chegar num cara, ela tá solteira, ela achou o cara ou é tímida, muito devagar, ou não percebeu. E aí? A mulher que tá solteira vai perder a oportunidade? Né, e tal. Aí ela pegou e deu uma dica. Ela falou assim, gente, a mulher, ela dá sinais. Isso, nós somos lenço. Jogo lenço, né? A mulher, ela dá sinais, na verdade. Aí eu falei, caraca, que legal. Só que assim, tá, mas como é que é um sinal desse? Tipo, ela falou na rede social, né? Aí ela falou, gente, um sinal, claro, de jogar um lenço na rede social, você seguir a pessoa, é um lenço. Isso, né? Curtir uma foto. Só um lenço, uma foto, né? Chegar a stalkear ali, né? E falar, nossa, eu vi sua foto lá com sua mãe, ela parece super gente boa. Logo na primeiro assunto, né? Oi, você quer casar? Né? Mostra, né, total desespero, pelo amor. Mas, assim, eu achei super interessante porque ela traz essa ideia da feminilidade sem trazer uma mulher anulada, né? Uma mulher que se anula, uma mulher que fica ali, tipo, ai, a Branca de Neve, que tá esperando ali o príncipe pra, né, pra despertá-la, né? Porque a Branca de Neve é a que morre, né, não? Na Disney? Quem é a... Que morre? Não, ela come a maçã e a maçã tá envenenada. Então, ela meio que fica ali, né? Esperando a pessoa. Ela fica adormecida, né? Fica adormecida, então, fica lá, adormecida lá, esperando alguém pra dar um beijo nela pra ver se ela se desperta. E não é assim, a mulher tem vida, né? A gente tem vida, nós temos vozes, só que voz é essa? Como é que a gente pode ter essa voz feminina? Entendi.
sem entrar no eixo masculino. Exatamente. Assim, é difícil equilibrar os dois. Ainda mais quando a gente entra na questão dos temperamentos. E aí, por exemplo, as coléricas e as sanguíneas já é bem mais difícil elas serem mais femininas, sabe? Elas serem mais tranquilas, mais calmas, deixar com que o homem tome a rédea da situação e ele que conduza a dança, sabe? E Os temperamentos, a energia. Isso A mesmo. energia masculina e a energia feminina. Exatamente. E aí, assim, é difícil entrar num equilíbrio, porque a gente tem a energia masculina e a energia feminina dentro de cada um de nós. E é difícil a gente equilibrar. Mas, se a gente vai para um polo muito feminino, a gente deixa de executar. A gente deixa de viver a vida, sabe? Fica vivendo só na tranquilidade, esperando o dia de amanhã, não toma nenhuma atitude. E se a gente entra no outro polo, que já é do masculino, a gente já fica muito masculinizada. Então, todo homem, que é homem mesmo, foge. Corre, não quer, sabe? Não quer se envolver, não quer se aproximar, justamente porque tá muito, assim, robusta, sabe? Passa uma imagem de que, assim, eu sou forte, eu dou conta, não preciso de ninguém. Autossuficiente. Isso, autossuficiente. E é difícil, né? Porque, assim, quando a gente entra nesse polo de execução, igual a gente tá no momento de que quer conquistar as coisas, a gente tá focado no trabalho, a gente tá focado na carreira profissional, que é bem também, eu acho que eu me identifico que eu tô muito nessa fase, essa fase de execução, né? De bota na minha mão que eu vou executar. Isso aqui mesmo que saiu foi uma execução. Eu tinha colocado na minha agenda uma data, né? Uma data. E eu ainda não tinha decidido o nome do canal. Não tinha ainda decidido, porque eu tava, assim, super trabalhando, correndo por um monte de coisa. Eu falei, cara, depois eu penso no nome do canal e tudo mais. E aí a gente, naquele dia, no discipulado, né? Aí a pastora perguntou, né? Nossa líder perguntou, qual vai ser o nome do canal? E eu, ai, meu Deus do céu. Não tem nome, não. Sei não. Aí eu, como assim não? Aí deram a ideia lá, foi a primeira ideia que ficou, a verdade, no Icru. Só que porque colou. Porque essa a ideia que deram, acho que foi até a Maria ou a Mari, não lembro muito bem. Porque já era bem aquilo que eu já tinha conversado até com você. Sobre a questão do podcast, né? Que eu falei, olha, eu quero falar sobre temas que muitas vezes são considerados polêmicos, sensíveis, polêmicos, e que as pessoas muitas vezes não querem falar. Sobre a questão da feminilidade. É uma coisa que bate muito de frente com o feminismo, né? Então, assim, falar hoje da mulher cristã, né? E bate de frente com os conceitos, esses movimentos. Que eu não vou entrar aqui em detalhes nos movimentos, na história dos movimentos, mas independente disso, são pensamentos, assim, que muitas vezes vem norteando o meio da mulher, em que, meu corpo, minhas regras... E já tá enraizado. Que tá enraizado, que a mulher, ela é fraca se ela não trabalhar, se ela só ficar cuidando da casa dos filhos, né? Assim, é uma mulher que ela não... é como se ela fosse anulada, né? Assim, não, essa mulher, ela precisa estar no mundo, exatamente. Ela precisa estar no salto alto, ficar fora, ser uma executiva, ter um cargo X, botar dinheiro em casa, e se ela não fizer isso, ela é fraca. Então, e a gente, tipo, veio perdendo, eu acho que a nossa identidade original que Deus nos criou, né? Desde Adão e Eva ali, quando ele criou, né? E aí, assim... Eu acredito que até pela má interpretação, e eu venho até falando sobre isso, a questão da feminilidade, porque existe um conceito muito, eu acho que muito errado sobre a feminilidade. E assim, eu vou trazer até contextualizando dentro da minha história mesmo. Porque, por exemplo, quando a gente nasce em um lar em que os pais são um pouco mais, assim, machistas, né? Tem um conceito machista, que eu acho que é o polo, as mulheres acabaram entrando num extremo, os homens já estavam no extremo que é do machismo, as mulheres foram pro outro lado com a ideia de se libertar e acabarem pro extremo tentando dominar os homens, né? Então, tipo assim, não é nenhum dominar um outro. Equilíbrio. É o equilíbrio, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou justamente para que o homem e a mulher, eles andassem juntos, né? Ele falou que eu vou colocar com você uma auxiliadora, né? Você, quem auxilia, tem que estar do seu lado, não é? Exatamente. E aí a gente perde muito essa questão, né? Tipo assim, a mulher, ela que quer essa submissão. E aí a gente entra nesse conceito que foi errado, foi deturpado, né? Pela nossa cultura, que
A submissão, a mulher submissa é uma mulher que se anula, é uma mulher que só abaixa a cabeça e obedece. Sim, omissa, não tem opinião. Perfeito. Não tem opinião. Exatamente. E, igual você falou, a feminilidade realmente muitas pessoas acham que é você ser frágil, é você ser fraca. É isso, né? Não se opor, não falar suas ideias, o que você pensa. Só seguir o homem com o rabo entre as pernas. E não é bem assim que funciona, né? E pra gente falar de feminilidade, a gente precisa entrar nessa questão do cristianismo mesmo. E tudo neste mundo foi criado por alguém, uma inteligência maior do que a nossa, né? E aí, Deus, que é o nosso Criador, ele fez cada um com a sua função. E aí, sim, uma coisa que, inclusive, a Nicole, desse curso que a gente comentou, fala muito sobre isso, que a forma aponta a função. Então, a forma da mulher, ela aponta exatamente qual é a função que ela tem neste mundo. E aí que entra a feminilidade, entendeu? A forma do nosso corpo realmente é mais frágil do que um homem, comparado à estrutura óssea, tudo. E o que nos diferencia de um homem para uma mulher. Até os órgãos genitais. É isso. Da mulher pra dentro reservada e do homem escancarado. Exatamente. Porque a mulher não é pra ficar escancarada. A mulher é pra ser reservada, isso, entendeu? Lady. Lady, pelo amor. É verdade. E um exemplo, o nosso útero. As mulheres nasceram com útero. O útero serve para quê? Para gerar uma vida, para cuidar, para acolher. Então, essa é a nossa função. E aí, quando a gente entra nesse ritmo acelerado de trabalho, quero conquistar, quero dinheiro, isso e aquilo, a gente vai acabando se distanciando da nossa essência, sabe? Sim. E uma dica que eu sempre levo para mim é isso, olhar para a minha função. Qual é a minha função? Cuidar, gerar, trazer alegria, bondade e trazer isso para os meus gestos, entendeu? Quando eu começo a ficar muito assim, aceleradona, eu começo a pensar, vamos suavizar um pouco mais isso, vamos suavizar mais essa fala, vamos suavizar mais esse gesto, porque aí eu volto a ser quem eu sou. Volto a ser para o que Deus me fez para ser. E eu acho que, assim, sem forçar também, né? Exatamente. Não é tentar ser uma pessoa que não é. Acho que uma das crises muito grande, eu acho que foi até das minhas, né? Que eu falava assim, nunca vou ser uma menina feminina e tal. Me considerava muito estabanada, né? Porque, assim, eu nunca fui tão vaidosa de sair de casa e, ai, meu Deus, isso aqui não tá no lugar, né? Não fiz a unha hoje, ai, meu Deus, quem vai olhar pra minha mão? Hoje eu já me preocupo. Hoje eu já me preocupo e tudo mais, mas não foi uma preocupação que... Porque tem pessoas que parece que são naturalmente, mulheres são naturalmente mais vaidosas, que já são mais apegadas a isso. Naturalmente eu não era, eu fui desenvolver isso com o tempo. Até um quadro que a gente vai falar sobre, né, a questão da imagem. Isso importa. Tem a ver com a nossa autoestima, com o autocuidado, enfim. Tem. Mas a feminilidade, ele vai muito além, por exemplo, dessa mulher assim, uma mulher feminina é só a mulher que fala baixo. Mulher feminina é só aquelas que são mais recatadas, né? Porque existe a questão até dos temperamentos, como você falou, né? As colérica e sanguínea, né? Que aqui somos nós, né? Do eixo quente, né? Do temperamento. Realmente, nós somos mais expansivas, nós somos mais extrovertidas, né, temos a tendência de dar mais opinião, de muitas vezes dar um pitaco, né, ali e tal. Ser mais rebelde. Então, assim, não vai ser qualquer homem que muitas vezes vai pegar e nos conduzir com tanta facilidade. Tem que ser um homem que a gente admire, tem que ser um homem forte, que seja debaixo de uma missão. Né? Então, assim, até isso é importante também falar, né? Que a questão da submissão é a submissão de uma missão. Não é a submissão do homem, é a submissão da missão que o homem está... que ele estabeleceu na vida dele, né? Esse homem, ele tem uma missão e a mulher reconhece essa missão que está sobre a vida dele e ela se submete à missão do homem, né? E não ao homem. Todo mundo no mesmo barco. Exatamente, não ao homem. Por quê? Porque o homem, ele é falho. Né? Ele, muitas vezes, ele não vai ser merecedor nem do nosso amor, nem da nossa admiração. Né? E vice-versa. Nem sempre a gente vai ser merecedora do amor e da admiração, né? Porque a gente é falho, né? E quando eu falhar, vai vir a misericórdia, a compaixão, a empatia, vão entrar outros elementos ali, né? E o amor de Deus nos ajudando a nos amar e a nos manter ali fortalecidos quando vier a falha do outro, né? Mas eu acredito que isso tem deturpado
essa falta de visão sobre o que é feminilidade dentro das igrejas, e o que me preocupa muito grande no meio cristão, principalmente, não fora, mas dentro do meio cristão, é que muitas mulheres estão, muitas vezes, trazendo casamento como uma forma qualquer, né? Eu não preciso, né, disso, não preciso casar, não preciso me relacionar. As mulheres muitas vezes ficam autossuficientes, elas não estão ali dispostas, muitas vezes, a se sacrificar, Exatamente, né? porque até essa questão que eu falei da função. Quando uma mulher fica grávida, ela muda o corpo dela, ela deixa de ter as vontades dela para poder cuidar de outra pessoa. Quando ela amamenta, o leite sai dela, então ela precisa se esvaziar de tudo que ela tem para poder suprir a vida de outra pessoa. Exatamente. E muitas das vezes o casamento a gente tem que levar dessa forma, não é algo que é descartável, sabe? Eu até vi um post essa semana no Instagram falando sobre isso, que as mulheres tratam o namorado já como se fosse marido, já fazem tudo para ele, e aí quando casa quer que ele seja seu namorado. Exatamente. Aí, lava a roupa do namorado. Eu vi isso aí também. A mulher lava a roupa do namorado, pega o namorado, a roupa dos namorados, leva pra casa, lava. E quando quer casar, ele não é romântico. Então, assim, a fase que é pra você lavar as cuecas do teu marido é quando você casa. E se tiver que lavar? Porque eu também não vou entrar no mérito, né? Porque, assim, isso é uma questão também de acordo de casal. Né? Mas, assim, às vezes, né? Né, cada acordo, assim, em relação a isso, né? Muito pessoal. Mas, de qualquer forma, ali é o momento da corte, né? Exatamente. Da mulher ser conquistada, de conhecer. Ainda principalmente o namoro cristão. Porque o namoro cristão é exatamente isso. As pessoas, elas se conhecerem para ver se dá um bom... um bom casamento, né? Exatamente. Assim, claro que o casamento vai ser construído e tudo mais, mas ali é a base, é no namoro. E aí se troca, inverte os papéis, aí quando chega no casamento, quer viver a fase do namoro. Exatamente. E quando tá no namoro, tá ali vivendo a fase do casamento. De casamento, né? Exatamente. Respeitar os papéis, respeitar as funções e as fases. Exatamente. Né? E também, assim, pra mim, é uma coisa que eu vejo que é muito importante, é a questão das polaridades. Se eu sou uma mulher totalmente masculinizada, eu vou atrair um homem feminino. E eu sempre falo isso pro meu noivo, o Eglin. Se ele fosse muito banana, eu montava em cima dele. Eu sempre falo isso. Tipo cavalinho, né? Porque eu já sou assim, eu sou muito mandona. Se a pessoa dá liberdade, eu monto em cima dela. É algo meu, sabe? Quando eu vejo, eu já tô mandando. Então, assim, se ele fosse muito banana, eu fosse muito masculinizada, não ia dar certo. Porque eu literalmente iria me tornar o homem da relação. E eu aprendi a ser feminina foi com o Eglin mesmo. Porque legal. Antes, no começo do nosso relacionamento, eu batia muito de frente com ele. Eu não queria saber a opinião dele, só importava a minha opinião. Eu queria muito que as coisas fossem do meu jeito. E ele foi me ensinando, sabe? Aos poucos, foi me moldando e falando, realmente, ele é o homem da casa hoje, entendeu? Eu consegui ver isso nele e fui transformando em mim. Mas antes, eu era muito chata. Então, se eu continuasse dessa forma, provavelmente a gente não estaria juntos. Porque ele mesmo já falou, eu era muito chata mesmo, assim, insuportável. E aí, um homem, ele não quer isso, entendeu? Ele chega em casa, ele vai, sai da casa dele pra ir te ver, pra passar um dia com você, ele quer um dia tranquilo, ele quer ser cuidado, quer ser mimado, e aí ele dá de cara com uma mulher chata. Ele não vai querer. A Fê, até, a Boaventura, a nossa líder, inclusive, ela até já falou uma vez, assim, seja o sábado, né? Seja o sábado na sua casa. Porque, assim, na Bíblia, o sábado, ele representa o dia do descanso. Descanso, né? exatamente. Então, assim, no Velho Testamento, tinha essa questão, tipo assim, das pessoas não trabalharem no sábado, né? Tinha esse mandamento, que era o dia que as pessoas não trabalhavam. E aí, quando veio Jesus Cristo, ele se tornou o nosso descanso, né? Então, por isso que a gente anulou o dia da semana, assim, pelo menos dentro do nosso segmento, né? Nós somos a Igreja Sara Nossa Terra, dentro do nosso segmento a gente interpreta dessa maneira, né? Que aí anulou o dia do sábado fisicamente, mas deixou o conceito do descanso, que o descanso está em Jesus. Por isso que ele fala assim, o versículo, né? Deixar sobre mim as suas cargas, né? Que eu vou aliviar.
Então, assim, ele é o nosso alívio, ele é o nosso descanso. Então, assim, se nós temos Jesus no nosso dia a dia, nós temos um sábado todos os dias da nossa vida. Eu posso ter o meu sábado na segunda, eu posso ter meu sábado na terça, durante a semana, porque o sábado já não representa uma coisa externa, nem um trabalho externo, mas uma coisa interior. Isso se interiorizou, né, dentro de nós, nosso sábado. E isso como para a mulher que edifica a casa, que tá lá em Provérbios 31, né? A mulher sábia, ela edifica a casa, edificar uma casa dá estrutura para ela, né? Uma coisa que tem estrutura, que tem esses elementos, porque a mulher ela tem um poder muito forte de conexão e multiplicação, né? Então eu acredito que quando a mulher ela é esse sábado da casa, ela consegue conectar. E eu tô lembrando disso com o exemplo da minha irmã mesmo. Minha irmã é casada há mais de 20 anos e tal, ela tem 2 filhos. E assim, ela um dia tava falando, Elaine, você sabe por que as mulheres ela têm esse poder assim de edificar? Por causa justamente da intuição e da sensibilidade que a gente tem. Exatamente. Quando nós não estamos ligados com o nosso polo feminino, com a nossa energia feminina, a gente perde essa sensibilidade para querer comandar a casa, ser o general da casa, liderar. E sem sensibilidade você não conecta com as pessoas. Não conecta com seu marido, seus filhos. Com ninguém. Com ninguém. E aí o marido se transforma num banana, a mulher fica cada vez mais insatisfeita e ele cada vez mais banana e vira aquele avalanche. Porque assim, se ela não tem uma consciência, ou pelo menos um dos dois, de se posicionar, pelo menos para conseguir equilibrar, né, os papéis e as energias, cada um no seu polo, porque o homem precisa da energia feminina para se conectar com a mulher e ter sensibilidade. A mulher, ela precisa da energia masculina para ela executar, ir para o mundo, trabalhar, ter coragem de tomar decisões, de se opor a alguma coisa, de colocar limites naquilo que está errado, né? Às vezes até para educar um filho, para ela ser mais firme com o filho. Ela precisa também de uma energia masculina ali, porque se depender só do aconchego, do acolhimento, do amor, não vai dar. Às vezes ela tem que ir com uma forma mais dura, mais firme ali, e ela tá usando a energia feminina dela, só que com sabedoria. Exatamente. Né? E aí, assim, ela falando que muitas vezes ela percebe que os filhos estão mais distantes, ou o marido e tal, ou então ela percebe que, tipo assim, os filhos estão sentindo falta do pai. Eles não falaram. Mas ela, com a sensibilidade, com a intuição, ela percebe isso. E aí, às vezes, ela promove isso, assim, olha, vamos passar mais tempo, vamos... Tipo, Roberto, vem cá, vamos assistir um filme, eu, você e os meninos, sai com um deles, entendeu? E tal, então, ela percebe que eles estão mais distantes deles, dos pais. Ela já começa a chamar pra perto, ela assiste um filme com eles, assiste uma série com eles, entra no universo deles e começa a conversar, né? E pra trazer de volta pro mundo. Então, assim, isso é lindo. E pegar e falar que uma mulher que não tá lá fora, sendo um general, uma executiva, abrindo empresas, não sei o que, nada contra. Eu tenho vontade de ser essa mulher que eu tô falando, não é general, mas eu tenho vontade, assim, de ter negócios, de ter projetos, de ter uma empresa grande, de ter uma equipe, tudo mais. Vamos falar que eu não tenho essa vontade. Mas eu não quero... o fracasso da minha família papel. E nem sair do meu papel, né? Eu tenho um homem do meu lado, respeitar ele e, assim, não inverter o que é prioridade. A prioridade é a nossa família, né? E aí o problema é que quando a gente perde essa questão do da feminilidade, a gente perde a essência da família. Exatamente. Quem vai edificar? Ninguém. Porque o homem não vai fazer isso. Porque ele não tem essa ligação, Exatamente. essa intuição que a mulher tem. Exatamente. E isso é tão importante até na criação dos filhos. A gente precisa, não adianta querer tentar inverter os papéis. Os filhos precisam de uma representação de pai e uma representação de mãe. Exatamente para construir isso. Uma criança que cresce sem o pai, automaticamente ela já vai ser essa pessoa mais machona, entendeu? Uma mulher mais masculinizada. Por quê? Porque quando era para ela ser protegida, ser guardada, ser cuidada, não tinha um pai para poder fazer isso. Então ela vai na força do braço dela, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinha. E aí se torna isso, sabe? Vive assim, literalmente na loucura, trabalhando 24 horas para tentar suprir aquilo que falta dentro dela. Aquilo que um pai um dia deixou faltando dentro dela, entendeu?
Exatamente, olha que top isso aí, né? Uhum. Assim, você vê que são carências, muitas vezes, da figura masculina e feminina, a importância que reflete Exatamente. na identidade da pessoa, e ela cresce totalmente disfuncional, né? Sim. Na terapia sistêmica, né? A gente trabalha muito com essas abordagens, né? Uhum. Da disfunção, função e disfunção dentro do sistema, né? E é justamente isso, né? Outra coisa, assim, que eu ficava, assim, indignada mesmo, assim, sobre essa questão da feminilidade, era que eu achava que era justamente isso, que a mulher, ela, para ela ser considerada feminina, ela tinha que realmente ser uma mulher que não poderia ter voz. E aí eu lembro que quando eu era criança, foi aí que eu já, desde aí, eu comecei a vir com essa disfunção, dessa mentalidade. Porque eu era de uma igreja tradicional, e essas igrejas tradicionais antigas era assim. As mulheres, elas realmente não podiam cortar o cabelo. Era uma igreja tradicional mesmo, né? Não podia pintar o cabelo, não podia cortar, não podia usar batom, tipo, vermelho e tal. Não, Uhum. imagina uma tatuagem, um piercing, alguma coisa assim, né? Então, assim, não podia usar calça jeans, só saia também, saia comprida e tal. E eu via que pra mulher, que é muito ligada à vaidade, tipo, nem que fosse um brinco discreto, um brinco pequenininho, né, uma coisa mais assim, não Simples, podia. não podia. Então, assim, querendo ou não, a gente já começa a ser podada ali até no quesito beleza da própria mulher, que é excêntrico da Uhum. mulher. E aí, e aí eu via que a gente não podia, eu vi que não podia isso, né? Não podia. E eu ficava muito revoltada, porque assim, não era só as questões da roupa e tal. Porque lá, as mulheres, elas falavam, os maridos ficavam ouvindo as histórias, os maridos que eram grossos, os maridos que traíam essas mulheres. E aí eu falava assim, mas cara, mas tá traindo a mulher dele, mas também é um cabeluda, não se cuida, não pode ir pra uma academia, não pode colocar uma roupa assim, não pode. Como é que deveria ser a vida também, até sexual dessas pessoas? Se não falasse que tudo não fosse pecado, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, uma vida completamente limitada, e a mulher não podia também de jeito nenhum pedir divórcio, nem se o cara tivesse bater na cara dela. Não podia. Tinha que orar pra Deus ir lá, converter ele. Entendeu? E assim, Uhum. eu ouvia essas histórias quando era criança e eu não tinha maturidade pra filtrar. Eu não tinha maturidade para eu achava que a Bíblia e a igreja ensinava isso. Uhum. Acaba se revoltando. Aí acaba se revoltando. Eu falei assim, o quê? Se um dia acontecer isso comigo, pai, pô, vem que eu vou, entendeu? E tal, Quebrar a isso, cara vou dele. quebrar, pegar um taco de beisebol. Mas assim, na verdade, a gente acaba pensando assim, cara, quem eu sou nisso tudo, né? E aí Uhum. Deus fala, não, ó, Deus nos chamou para governar as nossas emoções, né? Nos chamou para governar a nossa casa, a nossa família, e nesse governo ele estabeleceu papéis. O homem e a mulher, eles governam juntos a casa deles. Os dois governam, mas um lidera, um dá a voz, entendeu? Uhum. Mas os dois governam, porque os dois são iguais. Tanto que o marido não pode chegar e mandar como se fosse a funcionária dele. Ele não tá lidando com a funcionária dele, nem com a filha dele, tá lidando com a mulher. Ele vai pedir opinião pra ela, ele vai pedir pra. O que você acha que eu faço isso? Acha que eu devo fazer aquilo, né? Conselho, né? Vai Também. pedir aconselhamento, a mulher vai se opor, ou vai ali, enfim, né? Assim, eu acho que uma Uhum. pessoa lidera, mas os dois dentro da casa, os dois governam. Tanto que pro filho, os dois são autoridades, Exatamente. né? Mas existe uma liderança que tá sobre o homem. E é melhor pra mulher, menos É ótimo. responsabilidade, é ótimo, a mulher ficar lá de Gente, boa. Depois que eu descobri que é muito mais vantajoso, eu falei, gente, é ótimo, gente. Pra que brigar? Pra que ficar querendo ficar tomar a liderança? competindo. É competir com o homem. Entendeu? A É, partir do momento que você escolhe uma pessoa pra passar a vida, aquela pessoa tem que ser parte do seu time, não é o time adversário. falam que Entendeu? aquele é um jogo de frescobol, né? Falam que é Aham. um jogo de frescobol. Não, e é tão bom deixar com que o homem lidere. Ele toma as atitudes, ele que toma as decisões. Deixa. É ótimo, gente. Você fica lá só sendo linda e pronto.
Só sendo linda, só reinando. Só reinando. Na verdade, trabalho pra caramba, né? Os dois têm muita responsabilidade. Então é por isso que a gente tem que deixar o homem ter a dele, porque a gente já tem o nosso. Exatamente. Né? Cara, cuidar de uma família, você ter todo esse jogo de cintura com o filho, com o marido, com você mesmo. Correr atrás pra poder trazer recursos pra sua casa, pra sustentar a sua família, realmente é pesado. Sim, exatamente. Mas o homem foi feito pra isso. Exatamente. Entendeu? Não tem como a gente querer tomar a função dele pra gente. Exato. E tem até, pra gente finalizar esse tema, né? Perguntando assim, a mulher. Eu gosto, mas do M. Kelly. A gente até foi na imersão dele, lembra? Eu, você, a Mari e tal, do coach. Márcio Michele. Mas eu falei o quê? Michele. Michele. Só o sobrenome, mas vai. Ou é Michele, não sei. Não, é Michele. Se escreve Michele, eu acho. Então, aí, até uma vez ele falou assim, ele responde direto as caixinhas de pergunta, e aí uma pessoa perguntou assim pra ele, a mulher, ela, se ela não quiser trabalhar, alguma coisa assim, ela deve, ela pode, algo assim, sabe? Ele falou assim, a mulher, ela não deve trabalhar. Ela pode ou não trabalhar. Agora, o homem deve. É a escolha dela. É a escolha dela. Mas o homem não, o homem deve trabalhar. Então, assim, caramba, olha que isso é... Né? Se eu quiser produzir, se eu quiser ser uma mulher produtiva que tem uma carreira profissional além da carreira materna, né? Porque é uma carreira pra mim inserir, né? Exatamente, até dona de casa. Exatamente. Dá muito trabalho. É uma empresa. Você tem que ter horário, você tem que ter organização, você tem que ter planejamento, gerenciar pessoas, coisas. É uma empresa ali. Só que é uma empresa familiar, dentro de casa, né? Então, assim... Ela falou assim, e eu achei sensacional. Porque o homem, ele tem que entender que ele é o provedor. A função do homem é ser provedor. Exatamente. E quando a mulher é macho e ela toma essa dianteira, assim, não, eu que vou e tal, o que ela perde? Ela tá perdendo a masculinidade, ela vai perder a admiração com o cara e automaticamente a libido. Exatamente. Então, assim, só ela perde. Entendeu? Ela perde. Na verdade, todo mundo perde. O homem também, mas... E ela fica amarga, ela fica chata, brava, impaciente, fica feia aos olhos do marido, porque o marido também vai perdendo interesse nela, porque, poxa, uma mulher chata... Fica fria, não consegue mais se relacionar, tem medo de se relacionar. Exatamente. E, nossa, isso é péssimo, porque é literalmente só quem perde, assim, todo mundo perde, mas quem perde mais, eu acredito que seja a mulher, sabe? Tem inúmeros benefícios da gente ser feminina e deixar mesmo com que o homem que guie, dite o ritmo da música, sabe? E qual a dica que você dá pra mulher ela começar a sair desse polo e se encontrar? Eu, pelo menos, é o que eu faço pra mim que dá super certo. Eu começo com coisas pequenas. Vou fazer uma unha, vou fazer uma hidratação no cabelo, vou colocar uma música, acendo uma vela e fico ali lendo um livro, curtindo o momento comigo mesma, sabe? E uma das coisas também que eu comecei a fazer, que antes eu percebi que tinha, toda vez assim que eu tinha, que eu vou pra casa do meu noivo e tudo mais, ou ele vai pra minha casa, eu às vezes... no trabalho e tal, se tinha que trabalhar, esquecia completamente de, às vezes, preparar uma comida boa pra ele poder comer, às vezes esquecia de dar atenção pra ele, porque assim, ele saiu da casa dele pra poder sair comigo, então pra vir me ver e tudo mais, e aí eu não dou atenção, sabe? E isso é quando você já tá muito, assim, no polo masculinizado e tal. Abre a geladeira, pega alguma coisa aí, né? Deixa ele se virar, entendeu? Não é assim. A gente também precisa cuidar. Igual a gente quer ser cuidada pelos homens, a gente também precisa cuidar deles. Sim. E aí, quando isso acontecia, a primeira coisa que eu fazia, eu desligava o computador, pegava o celular, jogava longe, colocava um filme, uma série, fazia uma comida boa, sabe? Colocava uma música, às vezes, pra poder escutar. E ia conversar. Legal. Assim, focava realmente no presente, sabe? Porque é isso, pelo menos comigo. Eu vejo que quando eu estou muito, assim, aceleradona, sabe? No meu polo muito masculinizado, eu só fico pensando no futuro. Só fico pensando o que eu preciso fazer. Não foco no agora. E todas as vezes que eu foco no agora, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso cuidar de mim agora. Eu começo a entrar na minha essência feminina. Entendeu? E aí, isso tem me ajudado muito. Muito mesmo, porque se deixar literalmente é aquela coisa, se deixar sai dos trilhos, entendeu? E você precisa o tempo inteiro estar buscando o equilíbrio, o tempo inteiro estar ali entre
separar o horário que eu vou ser mais proativa, que eu vou executar. Vai ser em tal horário, vai ser de segunda a sexta, um exemplo, de 9 às 18, que é o horário que eu tô trabalhando e tudo mais. O resto, eu cuido de mim, cuido da minha família, cuido do meu noivo, entendeu? Eu comecei a fazer uma coisa que eu também achei bem legal. Dentro da minha agenda, eu comprei várias canetinhas coloridas, tem 4. E aí, gente, meu sapato aqui. várias canetinhas e tal. E uma delas, a rosinha, ela é pra alguma coisa pessoal minha. Então, por exemplo, tem uma cor pra cada tipo de projeto, alguma coisa assim. E a rosa, que é uma coisa pra mim. Por exemplo, academia, eu coloco em rosa. Pintar a unha, tá ali em rosa, sabe? E aí eu comecei pra eu ter alguma coisa no meu dia, pelo menos uma coisinha, que eu tô me priorizando ali. E isso ali pra mim fez toda a diferença. Porque assim, cara, tem uma agenda cheia de coisa, mas não tem um rosinha ali, significa que... Porque o rosa me faz lembrar que eu tenho alguma coisa minha. Que é sobrancelha, salão, a unha, uma academia, entendeu? Então eu sei que o rosinha é uma coisa só minha, que eu não posso delegar. Não posso pedir pra alguém ir pra academia por mim. Não posso pedir alguém pra ir no salão por mim. Eu que tenho que ir no salão, eu que tenho que ir pra academia. Então eu entendo que quando tem rosinha ali, uma coisinha que seja, eu tô falando, cara, eu tô fazendo uma coisinha pra mim no dia. Pelo menos uma coisinha tem no dia pra mim. E que não pode ser delegado pra ninguém. Exatamente. Isso pra mim fez uma diferença muito grande. Muito importante. Até em questão, assim, do dia a dia mesmo, por exemplo, eu gosto muito de limpar a casa. Então, quando eu sei que eu tô muito estressada, muito ansiosa, na minha cabeça não para por causa de trabalho, seja lá o que for, eu paro tudo, coloco uma música e vou limpar a casa. Isso pra mim me dá paz, entendeu? E aí, isso automaticamente eu já vou me reconectando com a minha essência. Sim. Toda vez, assim, que você vê que você tá começando a chegar no ápice, já tá muito estressada, não consegue dormir, você para o que você tá fazendo e vai fazer alguma coisa assim. Exatamente. Se você gosta de limpar a casa, vai limpar a casa. Se você gosta de pintar a unha, vai pintar a unha, vai se maquiar, entendeu? Uma das dicas também que a Nicole sempre fala é do nosso dia a dia, né? Se a gente acorda já, só fica de pijama o dia inteiro, não se arruma, mesmo em casa, a gente não se arruma, a gente automaticamente tá, tipo assim, eu não me importo com a minha imagem, não me importo com se chegar uma pessoa aqui agora, ela vai me encontrar dessa forma, descabelada, feia, horrível. E eu não tô nem aí, não me importo, entendeu? Isso a gente mas isso é aos poucos, né? Antes eu não conseguia todos os dias me arrumar. Hoje em dia eu já consigo. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, me maqueio, arrumo meu cabelo, entendeu? Às vezes posso até ficar de pijama, mas tô arrumada. Sim. E isso já traz a gente pra nossa essência, entendeu? Sim. Não deixa a gente se esquecer. Desleixada. Isso, desleixada. Né? Acabada. Porque a questão da imagem, a gente pode até entrar a imagem, abordar o tema da imagem dentro disso aqui mesmo. Porque o que acontece? A imagem, pra mim, ela tá ligada com a feminilidade. Sim. Uma coisa que eu achava que era muito... que eu acho, assim, você vê um pensamento, né? Que a gente pensa as coisas erradas, né? Eu sou desse jeito, né? Eu sou essa pessoa que não sou ligada às vaidades, digamos assim, né? Uma pessoa mega vaidosa e tudo mais. E quem quiser gostar de mim, quem gostar de mim desse jeito, não sei o que, a gente entra muito nesse conceito. Tipo assim, quem gostar de mim, tem que gostar. Não tem que gostar de você desse jeito. Você tá sendo a sua pior versão. A gente feia, desleixada, que não se ama, que não se cuida, que não se prioriza. Exatamente. Gostar do meu jeito, às vezes, é um jeito emocional, grosso. Né, não, ninguém é obrigado. Né? Uma coisa, por isso que as 12 camadas, estudando o autoconhecimento, provavelmente dos temperamentos, das 12 camadas da personalidade, foi uma virada de chave ali, que ninguém é obrigado. E às vezes a gente acha, não, meu marido é obrigado, meu pai é obrigado, meu namorado é obrigado, meu amigo é obrigado, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. A gente é que tem que mudar, amadurecer, entender que aquele comportamento, ele não é adequado, né? Se eu quiser ser uma mulher feminina, eu vou sim precisar moldar alguns traços ali do meu comportamento. E isso eu não deixo de existir. Eu não tô deixando de ser a Elaine. Eu não tô deixando de me anular minha identidade. É um comportamento que foi aprendido. Que eu aprendi do meu pai, que eu aprendi da minha mãe, que eu trouxe de casa, que eu trouxe da cultura da sociedade mesmo, que fala que a mulher é isso, que a mulher tem que ser aquilo e tudo mais. E eu pego isso como se fosse uma identidade minha. E aí carrega aquele fardo
né? De achar que não, isso aqui é meu, não posso abrir mão. Não, eu posso podar a minha voz. Gente, eu sou uma pessoa que tem a tendência de falar um tom mais alto, mas eu sei que se eu treinar, eu posso controlar e Mas falar pode, mais feminino, porque entendeu? eu- Inclusive até o final da live, do podcast, eu vou falar baixinho, baixo. entendeu? Igual a Júlia. Mas antes, quando eu era mais nova, eu falava gritando. Até hoje em dia, quando eu estou em casa, a minha irmã, que mora comigo, né, hoje, o tempo inteiro, Júlia fala baixo, Júlia fala baixo. E quando eu saio na rua, gente, eu falo tão baixinho, de tanto me podarem, sabe? Eu já acostumei. E é assim mesmo. É. Aos pouquinhos você vai... Não é algo que é fácil, que de um dia pro outro você vai se tornar feminina, vai se tornar a sua melhor versão. Não. É aos poucos mesmo. É você caindo, levantando e aprendendo. E é isso. É se construindo, né? Exatamente. É se construindo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a parte da feminilidade, ele tem a ver com a nossa identidade, quem sabemos quem nós somos, principalmente, né? E uma coisa que eu falei do pai, né? Eu descobri essa semana, inclusive na terapia sistêmica, não sabia disso, nunca imaginei que quem fortalece a nossa identidade é o nosso pai. É. Se você não tem contato com seu pai ou cresceu distante dele, você automaticamente vai se tornar uma adulta sem identidade. E eu me vi nesse cenário. E a única pessoa que pode retomar essa identidade em você é Deus. E além de Deus, é pai. Entendeu? Então, mesmo que, assim, a gente às vezes cresceu sem não teve um próximo, então já morreu há muito tempo, a gente sabe que não tá perdido, entendeu? O caminho, você ainda consegue se achar, você ainda consegue ser restituída através de Deus, através do amor dele. Isso é uma coisa muito forte, né? Porque a figura paterna e materna, na verdade, né? A da maternidade, ela nos ensina a amar. Uma coisa que eu também estava vendo recentemente desses conteúdos que trabalham com a questão da dependência emocional e tal, de ensino que as mulheres que querem ser salvadoras e tal. Gente, eu fui pegando uma raiva desse termo guerreira. Nossa, eu também. Ai, você é uma guerreira. Antes eu achava um máximo. Nossa, me acharam uma guerreira. Ai, a gente vai lendo sobre os conceitos e fala, gente do céu, eu não sou guerreira. Não quero ser. Não quero ser essa guerreira. Não quero ser. Se eu sou, então eu tenho que sair desse papel aí, porque eu não sou guerreira. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa mulher ela é guerreira, essa mulher ela é forte, essa mulher... Ela é, né, como se fosse a Mulher Maravilha. Essa mulher tá fora da sua função, tá fora do seu papel. Exatamente. Gente, eu não acho hoje um elogio. Eu também não acho. Gosto. Não gosto também. Quando eu falo, é guerreira. Eu falei, não, cara, eu me senti ofendida. Não me chame de guerreira. Tô ofendida. Sabe, estou ofendida por isso, né? Porque, assim, eu entendo justamente que a mulher guerreira é aquela que faz tudo, bota tudo nas costas, não delega pra ninguém, é centralizadora. Exatamente. Fica cansada, esgotada. Gente, não dá pra você conviver não com uma prioriza. Pessoa esgotada, não dá. Essa pessoa vira chata, só resmunga, entendeu? Isso. Só... Assim, se coloca no papel de vítima, porque aí ela passa a reclamar. Quando uma pessoa reclama, é isso, ela tá se colocando no papel de vítima, entendeu? Mas da vítima que ela mesma se tornou. Ela mesma que trouxe esse fardo. Não, e o problema da guerreira é que ela pega o fardo de todo mundo. Exatamente. Se o marido tá com problema, pega pra ela. Se a amiga tá filho, com problema, a amiga, é da mãe, é do pai. Chefe, ela acha que todo mundo é a salvadora. Né? A guerreira é a famosa salvadora, né? Que tem problema de dependência emocional e tal, etc. São conceitos dentro da terapia, psicologia bem usados, né? Mas eu tava vendo justamente sobre isso, sobre a questão das mulheres que são dependentes emocionais. Ela tem esse perfil da guerreira, da salvadora, de trazer tudo pra elas e tudo mais. E elas vão perdendo a capacidade de viver a sua originalidade, que é a de servir com amor, de ser gentil, de dar um sorriso, né? De abraçar, de acolher. Como é que eu vou acolher se eu não acolho a mim? Exatamente. Então, assim, eu não vou acolher meu filho. Eu vou, quando meu filho estiver chorando, para de chorar, menino. Sabe? Por quê? Porque quando eu choro... a sensibilidade da mulher. Perde, porque assim, quando eu tô chorando, nem eu choro, às vezes, porque a mulher engole um choro que não dá tempo de chorar. Tem que ir pro chuveiro pra ver se consegue chorar, porque não dá tempo. E outra acha que aquilo é um sinal de fraqueza, ela não pode ser fraca, ela não pode ser vulnerável, ela não pode ter ninguém pra ela
falar ali, olha, nem que seja uma pessoa conhecida, a vulnerabilidade a gente tem que mostrar pros nossos, né? Eu acredito isso, né? Sair na rua com um desconhecido, oi, tudo bem? Tô passando... Deixa eu chorar do teu Deixa eu ombro. chorar do seu ombro, eu tô precisando, né? Tipo assim, meu louco. Mas assim, cara, você tem um terapeuta, você tem uma amiga, tem o seu marido, tem o seu namorado, né? Tal, você não vai chorar é pro filho, né? Porque, assim, o filho, você que... Os pais, é que a gente aprende, né? Os pais não levam problema pros filhos, É né? igual liderança Exatamente. também. A gente não leva um problema pra quem tá do lado. Quem tá do lado são meus irmãos discipulados, as pessoas que estão ali na caminhada junto comigo. Eu levo meu problema pra cima. Exatamente. Pra cima quem? Meus líderes. E os nossos líderes não trazem os problemas deles pra gente. Exatamente. Às vezes eu até me sentia meio culpada, sabe? Eu chegava lá pra falar dos meus problemas e a pessoa tava bem e eu ficava, nossa, me conta alguma coisa ruim também que aconteceu com você. Por favor, vamos compartilhar. Não, e assim, eu já me senti assim, eu falei, cara, às vezes meus líderes podem estar passando por algum problema e tal, e etc, né, eu tô falando dos meus problemas aqui, mas quando a gente entenda que o nosso líder não é o nosso amigo, são as questões dos papéis, é muito importante, Exatamente. né, porque não é só o masculino e o feminino, a gente tá focando muito aqui do feminino e do masculino, sobre a questão da feminilidade, das funções, dos papéis, né, na sociedade, nos relacionamentos, mas dentro da sistêmica, né, a gente que faz terapia sistêmica, dentro da sistêmica a gente acaba aprendendo muito sobre isso, sobre a questão também dos papéis. Exatamente. A gente tem que, a autonomia é a gente entender o nosso papel, o papel de outras pessoas para respeitar, por quê? Tem que entender que, por exemplo, meu pai e minha mãe, é meu pai e minha mãe, ele não é meu amigo. Isso. E às vezes o filho se frustra com o pai e com a mãe porque quer ter o pai e a mãe como amigo. Eles não são seus amigos, eles Exatamente. são autoridades que precisam te corrigir, te ensinar e colocar limites. Exatamente. E a gente aprende até a colocar limites. Porque, um exemplo, Exato. se eu sei qual é o meu papel é um exemplo de esposa. Eu sei que quando, um exemplo, meu marido vir falar alguma coisa pra mim que não é do papel dele, entendeu? Ele já está saindo do papel dele. Um exemplo quando o homem é muito dependente emocional da mãe. Aí ele sai da casa da mãe, aí ele vai casar, aí ele passa a ver a esposa como uma mãe, não vê a esposa como esposa, entendeu? E aí é isso que a gente tem que saber também, qual é o nosso papel, qual é o papel do marido, qual é o papel do casamento pra eu aprender a colocar limites, entendeu? Ver isso antes de me envolver. Exatamente. Porque depois que você já tá lá casada, vai ser muito difícil, só depois de muita terapia, para o cara conseguir deixar, cortar o cordão mesmo com a mãe. Exatamente. E aí é até difícil, porque a mulher não vai conseguir ser feminina. Exatamente. Porque ela pode ser... Ela pode estar ali, porque ela tá no papel ali de mãe. Exatamente. E a mãe é o quê? A que briga, a que é chata, que corrige, né? A reclamona. Então, assim, aí foge. Mas sabia que quando a gente entra no nosso ápice da feminilidade é quando a gente engravida. Sabia disso? Não, legal. É isso. Quando a gente passa quando a gente gera uma vida, quando a gente cuida de uma pessoa, é aí que a gente realmente entra no polo da feminilidade. Perfeito. Então, mas aí a mulher ela vai ser mãe da pessoa certa. Exatamente. Que é quem ela gerou no ventre. Isso. O problema é ela ser... O papel tá certo. O papel tá certo. Tá no lugar certo. Exatamente. Agora, e aí também é importante, porque mesmo assim a mãe, ela tem que entender que ela não é amiga. Exatamente. Né? Ela é mãe, é aquela que corrige, que disciplina e tal, tem que estar bem com ela mesmo, também ao mesmo tempo dá tempo pra ela, ter um tempo pra ela. Uma coisa que eu percebi assim, que eu tenho me achado mais feminina. Eu nunca tinha me considerado, graças a Deus. Eu, assim, nunca me considerava, as minhas amigas falavam assim, nossa, Heloína é tão feminina. Nunca fui, assim, um exemplo de feminilidade, né? Mas, eu tenho me sentido, assim, muito mais feminina e eu tenho percebido, assim, tanto que eu fiz uma consultoria de imagem, tô fazendo uma consultoria de imagem, sabe? Eu tô me importando com a minha imagem. Antigamente, que era o que eu falei até no iniciozinho, né, do podcast, que eu falei assim, não me importava, eu sou assim mesmo e tal. Não, e hoje, é uma coisa que eu olho pro meu guarda-roupa e fico, cara, como é que eu posso me vestir melhor? Como eu posso mudar isso? Como eu posso ficar mais feminina? Como eu posso cuidar mais de mim? Ter mais tempo pra mim, sabe? E eu tirar um tempo pra eu me cuidar, sabe? Então, assim, eu entender também as minhas vulnerabilidades, de falar, cara, hoje é um dia que eu realmente estou me sentindo vulnerável, eu tô precisando aqui ter um tempo pra mim. Eu não sou a guerreira,
Eu não sou a Mulher Maravilha que dá conta de tudo. E ser vulnerável. Então, assim, até lembro que você uma vez conversou comigo, quando eu tava falando com a Café, abrindo umas coisas na frente de vocês e tal, das minhas irmãs de discipulado. Aí até você falou assim, caraca, achei legal você ter coragem de se expor assim e tal, e etc. Só que assim, eu não fiz isso numa exposição errada, eu fiz dentro de um núcleo de um ciclo de pessoas que eu convido, né? Próximas, minhas amigas que estavam ali e tudo mais. Mas é um ponto que, assim, eu a ponto de me abrir realmente sem medo de ser julgada. Porque antes, assim, até para as minhas lideranças, por ter essa questão da guerreira muito forte, assim, tipo assim, eu não posso ser vulnerável, tenho que estar sempre sendo muito forte. Eu comecei a aprender a vulnerabilidade, isso me deixou mais feminina. De falar assim, eu não tô nem aí se as pessoas verem meus defeitos, eu não tô nem aí se as pessoas perceberem que eu tô cansada, que eu não vou dar conta de desmarcar um compromisso, porque antes eu vou ter que cumprir a todo custo. Cara, me desculpe, mas eu não vou dar conta. Eu até queria mesmo, muito, mas eu não vou dar conta. Seja porque eu tô no auge de um cansaço, um esgotamento ali que eu não vou conseguir, não vou estar bem para aquilo ali, para aquele compromisso. Seja porque surgiu algum imprevisto, né? Mas fazer isso sem me culpar é o mais importante. E isso antes era impossível. Assim, com certeza, com as lideranças, com os mentores que Deus colocou na minha vida, mais a terapia e as questões da vida que foram me ensinando, nossa, hoje eu amo esse tema, tanto que começamos, né, o podcast com esse tema, porque antes nunca que eu ia querer abordar isso. Vai falar, besteira do caramba, tá, que mané feminista, vai querer me anular, meu corpo, minhas regras. Mas isso já é a mulher masculinizada, ela já acha que isso é besteira, e gente, não é. Não é besteira. Principalmente para as mulheres solteiras, você precisa aprender sobre feminilidade. É assim que você vai agarrar um homem. Tá vendo aí, mulheres solteiras? Como você agarra um homem, ó. Dica da Júlia. Seja feminina. E você não vai agarrar, você vai atrair ele pra ele te agarrar. Você vai jogar o lenço, exatamente. E aí ele vem atrás. Aí, ó. E aí a gente até falou, você acha errado a mulher tomar a iniciativa? Eu acho. E aí, fala sobre isso. Vamos falar, porque, feminilidade, né? Por causa da feminilidade. Eu acho. Eu, pelo menos, todos os relacionamentos que eu já tive, eu nunca fui de ir lá e convidar. Cara, vamos sair. Achei você bonito. Vamos sair. Nunca fiz isso. Sempre joguei o lenço. Desde novinha. Sempre joguei o lenço. Faço isso, muito isso, né? Tipo, eu vou lá, sigo no Instagram, curto uma foto, tudo mais. Hoje não faço mais, né? Mas... você tá noivo e tal. Exatamente. E o Eglen, eu conheci ele exatamente dessa forma, entendeu? Eu vi ele tava na conferência tocando, eu falei, nossa, bonito. Como que eu faço pra ele me ver? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque ele tá lá em cima, tá vendo 1.500 pessoas. Sim. Como que ele vai me ver? Entendeu? Sim. Aí eu fui lá, aí eu sempre, assim, sentava perto, onde ele tava, eu sentava perto, mas, tipo assim, bem jogando lenço, não tô nem vendo que ele tá ali, entendeu? E aí fiz isso, fui lá seguir no Instagram, aí ele me seguiu de volta. Aí assim que eu segui ele me seguiu, ele já foi curtir uma foto minha, eu já falei, já pegou a isca. Entendeu o final. Entendeu o jogo. E assim, na sutileza mesmo, entendeu? Não foi nada assim, eu cheguei nele, nossa, tudo bem? Me passa o seu telefone? Isso eu já acho muito assim, muito bruto, entendeu? Quem tem que fazer isso é o cara. Essa é a posição dele, entendeu? Sim. E eu acho isso muito importante que entra lá dos 3 P's, né? Que o Michele ensina. Que é o homem, ele precisa ser protetor, provedor e presente. São os 3 PPs que a mulher procura em um homem. Exatamente. E isso é desenvolvido. A gente não encontra pronto. Exatamente. Mas tem que ter pelo menos ali o mínimo, né? Ser um provedor, presente... Isso. E protetor, né? Que tem essa disponibilidade, que tem essa questão da proatividade, da ação. A mulher precisa ver o homem que tem ação. Sim. Se a mulher, ela toma ação desde o início, tipo, vamos sair. E paga a conta, então, no primeiro... Já pensou? Cara, eu acho que assim, sinceramente, se eu saísse com uma pessoa na primeira vez
e eu tivesse que pagar a conta ali, acabou. Pra mim também. É quase que um bloqueio ali na hora. De terminar a conta, já ia até mudar o rosto. Tipo, assim. Nem precisa me deixar em casa. Pode deixar que eu vou pedir um Uber. Ah, obrigada. Obrigada. Não, eu vou de Uber. Muito obrigada. Sabe? Mas é isso mesmo. Né? E o homem, assim, protetor, presente, provedor, ele só vai ser esse homem quando ele estiver na energia masculina dele. E pra que eu possa atrair um homem assim, eu preciso ser feminina. Exato. Aquela coisa, não tem como energias semelhantes se atraírem, entendeu? Realmente os opostos se atraem, mas precisam ter semelhanças entre si para que gere um relacionamento, porque também não adianta. Tá, eu tô com um cara que é muito... tá na energia masculina dele, mas ele tá muito no extremo. Não tem nada de energia feminina nele. Ele não se conecta. Então ele não é sensível, ele não pensa em mim, entendeu? Ele não pensa o que eu posso fazer para agradar ela, entendeu? Ele não me frio, coloca, né? Isso, não me coloca como assim um motivo para ele levantar todos os dias e ir pro matadouro, um exemplo, correr atrás, sabe, de trabalho, tudo mais. Se eu não sou uma mulher feminina, não tem como eu atrair um cara desse, entendeu? Sim. Não tem como. E se ele é muito assim, nessa energia muito masculinizada, mesmo ele sendo masculino, a gente não se conecta, entendeu? Porque não tem nada semelhante entre si. Se ele não tem uma pitada disso, de é sensível, pensa em mim, pensa na nossa família, quer construir uma família, não tem como a gente dar certo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, gente, é isso. Esse é o primeiro podcast, né? A verdade nua e crua. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse tema, eu vou recapitular aqui para vocês, né? Esse é o nosso objetivo, de estar trazendo temas que vocês acham essencial de estarem aqui sendo conversados de uma forma aberta, fluida. Então, aceite sugestões, deixe aqui nos comentários as sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui. Vou estar trazendo pessoas também que dominam também sobre esses temas, para estar tendo um bate-papo aqui cabeça também, tá, gente? Para que vocês possam também se informar ao mesmo tempo e a gente construir essa comunidade onde as pessoas se sentem à vontade para conversar sobre coisas que muitas vezes vocês querem saber, mas muitas vezes não encontram essas fontes, né? Então, siga esse canal também, se inscreva aqui no YouTube, compartilha esse vídeo para as pessoas que assistiram, né? Se você gostou, então compartilhe para que outros amigos possam também assistir e ser edificado, né, com esse podcast. E é claro, olha, eu sei que é só um comando, né? Eu sou do marketing, eu sei que só tem que dar uma CTA, um só comando, mas tô dando todos porque eu esqueci durante o podcast, tá? Então tá aqui, né, o meu comando aqui. Então, deixa o seu comentário, sua opinião sobre o vídeo, ou trazendo outros. Se inscreva nesse canal e compartilhe com outras pessoas. Dá sua palavra final, Júlia, se despeça das pessoas, dos Quase não sai. Das pessoas. Tá bom. Mas obrigada, Elaine, pelo convite. Eu amei, fiquei muito feliz, porque assim, não sou acostumada a fazer esse tipo de coisa, a conversar assim e expor muitas minhas ideias. Eu já fico mais... Eu já sou mais reservada, né? Assim, não é todo mundo que gosta de ouvir a verdade. E eu não consigo embelezar a verdade. Eu falo exatamente isso, a verdade nua e crua, entendeu? Então, assim, sempre sofri muito com isso, porque não consigo embelezar a verdade. Eu falo que é direta, seca mesmo, e é isso, ponto. Sim. Não tem outra vertente, outra opção. É a verdade, ponto. E a verdade é só uma. Top, é isso mesmo. E é isso, muito obrigada a vocês. Sigam ela, porque é maravilhosa. Vai ter muitos conteúdos assim. E eu acredito muito que esse canal é pra você crescer mesmo, sabe? Amadurecer, se tornar sua melhor versão. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ju, por ter aceitado. E assim, pra mim foi uma honra, eu escolhi a dedo mesmo, né? Porque a primeira pessoa pra inaugurar, a pessoa com quem eu consegui compartilhar esse sonho, que super me apoiou. Uhum. Pode me chamar mais vezes. Com certeza, com certeza. Então, né, mais do que justo, digamos assim, né, a gente ter essa inauguração
Gosto muito de você, admiro muito e agradeço você ter quebrado a vergonha e vir aqui, porque, gente, é difícil. Não, hoje já foi o dia, porque eu tô tremendo desde cedo. Hoje eu cantei lá na Ceilândia e, gente do céu, faltei morrer. Faltei ter um troço. Eu cheguei aqui, eu já tava toda nervosa, me tremendo, falando, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas dei, e é isso. Exatamente, gente. Ela venceu para poder trazer aqui, ó, esse bate-papo sobre feminilidade. E é isso. É isso, gente. Então, Beijo. beijo e até a próxima. Até a próxima.